Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhes perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. E Jesus falou o seguinte para ele: falta-lhe uma coisa. Disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por estarmos aqui e podermos glorificar o Teu santo nome. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado e adorado desde o início desse culto. Nós já podemos sentir a Tua presença através dos louvores, através do testemunho. A Tua presença é real nesse lugar. E nós queremos continuar desfrutando desse ambiente, dessa atmosfera de adoração. E que o Senhor continue falando e ministrando aos nossos corações. Que não esteja eu, Anderson, falho e pecador, mas que o Teu Espírito esteja falando através da vida do Teu servo. É no nome de Jesus que nós oramos e glorificamos o Teu nome. Amém. O tema dessa mensagem é: falta-lhe uma coisa. Falta-lhe uma coisa. E quando eu me dirigia para a igreja, Deus estava falando no meu coração e Ele dizia assim: tem pessoas que nessa noite estão vivendo uma vida politicamente correta. Tem pessoas que estão entrando aqui nessa noite que têm uma vida profissional estabilizada. Tem pessoas que estão entrando aqui nessa noite que aparentemente estão vivendo bem, que aparentemente estão praticando uma vida correta, mas que ao entrar por essa porta, está com a sensação no coração que falta alguma coisa. E para você que entrou nesse lugar com essa sensação, Deus vai te trazer resposta nessa noite. Deus vai falar ao teu coração de uma maneira muito especial nessa noite. Esse jovem, esse homem que abordou Jesus, que teve um encontro pessoal com Jesus, que teve o privilégio de poder conversar com Ele, ele fez uma pergunta. E no decorrer da história nós vemos que era um homem que andava segundo os caminhos do Senhor, podemos dizer assim. Um homem que cumpria os mandamentos, um homem que tinha uma vida correta, aparentemente, mas no seu interior existia uma necessidade. No seu interior faltava-lhe alguma coisa. Tanto que ele chega para Jesus e ele diz assim: mestre,
No versículo 17 ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Se não lhe faltasse alguma coisa, ele teria certeza que ele já tinha vida eterna. Porque ele reconhece Jesus, ele fala: bom mestre. Ele reconhecia Jesus como mestre. Mas, apesar de reconhecer, ele ainda existia algo no seu interior, uma ausência, ainda lhe faltava alguma coisa, e ele não conseguia identificar o que era. E nessa conversa com Jesus foi reveladora para aquele homem. A Bíblia diz que no versículo seguinte, Jesus dá, no primeiro momento, uma resposta dura e diz assim: respondeu Jesus: por que você me chama bom? A Bíblia diz que aquele homem se colocou de joelho diante de Jesus, dando reverência, reconhecendo a Jesus como mestre. Mas Jesus responde a ele: por que me chamas bom? Por que me chamas bom? Era como se Jesus estivesse falando para aquele homem assim: por que você me chama de algo que você não me reconhece? Porque Jesus, ele não olha a nossa aparência exterior, mas quando nós nos colocamos diante de Jesus, ele olha e ele vê exatamente o nosso interior. Ele vê exatamente como está a nossa vida, o que está se passando na nossa vida, qual tem sido as nossas prioridades, porque ele olha e enxerga o nosso interior. Hoje você está aqui e Jesus, ele sabe exatamente o que está passando dentro de você, porque ele te conhece. Talvez você está aqui no meio de uma multidão e as pessoas olham para você e não conseguem identificar nada, mas Jesus está olhando para você e ele sabe exatamente o que está passando aí dentro. E o texto continua. E Jesus, ele fala assim no versículo, a continuidade do versículo 18, no 19 ele diz assim: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E para surpresa ou não, Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Aquele homem, aquele jovem, ele diz assim: mestre, desde a adolescência eu tenho feito tudo isso. Aquele homem estava dentro dos requisitos que Jesus havia perguntado. Ou seja, mais uma vez eu volto no início, aquele homem tinha uma vida politicamente correta. Aquele homem aparentemente ele tinha uma vida religiosa correta, porque há muito tempo ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra e ele obedecia. Mas no versículo seguinte, Jesus diz assim, a Bíblia diz que Jesus o amou. E Jesus falou para ele: falta-lhe uma coisa. Falta-lhe uma coisa. E aí Jesus fala, no versículo 21, Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa. Disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me.
Jesus falou para aquele jovem: vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. Às vezes, quando nós analisamos esse texto, quando nós estudamos esse texto, nós pensamos e achamos porque aquele homem era muito rico e por isso ele não podia servir Jesus. Mas quando nós vamos mais além, nós entendemos o que Jesus queria dizer àquele jovem. A resposta de que faltava-lhe alguma coisa, de que faltava-lhe uma coisa, era porque o lugar de Deus na vida daquele homem, como prioridade, estava ocupado. E a maior prioridade da vida daquele homem era o dinheiro e não a Deus. O problema aqui não é o dinheiro. O problema é que a prioridade daquele homem era o dinheiro. E aí nós nos colocamos diante desse texto e nós fazemos uma pergunta a cada um de nós: qual tem sido a tua prioridade? Talvez você está aqui, tem uma vida agradável, uma vida politicamente correta, que as pessoas olham, fulano é uma bênção. Ah, fulano ele faz as coisas direitinho. Ah, fulano faz parte do ministério. Ah, fulano está todos os cultos à igreja, participa de todas as atividades. Mas deixa eu te falar, talvez você esteja aqui tocando um instrumento e talvez Deus não seja a sua prioridade. Talvez você esteja cantando ou você esteja pregando e Deus não seja a sua prioridade. E Deus fala ao nosso coração: falta-lhe alguma coisa. Semana passada eu postei uma frase: se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele não está em lugar nenhum. Deus não aceita ficar em segundo plano na nossa vida. Deus não aceita ficar em segundo lugar. Porque lá em Êxodo 20, ele diz: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Ele é a nossa prioridade. E se a sua vida não está declarando isso, existe algo errado. Falta uma coisa. E aquele homem sentia um vazio. Ele sabia, ele sentia que faltava algo. Ele fazia uma análise da sua vida, ele pensava: mas está tudo correto, está tudo bem. Eu sou próspero, eu faço isso, eu faço aquilo, eu nunca roubei, eu não mato, eu não furto. Sabe, eu não dou falso testemunho de ninguém, eu não engano ninguém. Mas Deus não era a sua prioridade. Mais uma vez eu pergunto: qual tem sido a sua prioridade? Talvez você está há anos e anos como esse homem. Ele dizia: eu já obedeço desde a minha adolescência. Talvez você está há anos e anos na igreja, faz 20 anos de conversão, mas Deus ainda não é a tua prioridade. O Senhor quer nos levar aos pés dEle.
O Senhor quer fazer com que nós possamos entender que Ele tem que estar em primeiro lugar. Para que possa se cumprir Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Parece um jargão, né? É um versículo muito lindo, é muito bonito, eu já sei de cor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas como está a tua vida? A tua vida tem declarado isso? Quando você acorda pela manhã, qual é a primeira coisa que você busca? Quando você acorda pela manhã, qual é o teu primeiro pensamento? Como a sua vida tem declarado que Ele é a sua prioridade? Saia do politicamente correto. Isso não leva você ao reino dos céus. O que leva você ao reino dos céus é priorizar o Senhor na tua vida. É amar Ele acima de todas as coisas. Eu queria compartilhar um testemunho. Semana passada, nós estávamos em casa, eu, minha esposa, nossos filhos, o Estevão e o Heitor. E a princípio nós estávamos brincando no quarto. E aí o Heitor, o Estevão tem uma trave de plástico. E o Heitor, ele foi e quebrou a trave. Levantou e jogou no chão e quebrou a trave de plástico. Nós fomos para a sala, a mãe dele estava lá, a mãe deles estava lá. E eu sentei no sofá, eu peguei uma cola tudo que estava na geladeira, que eu havia comprado. E aí eu tentei colar aquela trave de plástico. E aí eu fui na cozinha pegar algo. Em questão de mais ou menos 30 segundos, 1 minuto, eu não sei exatamente. E eu procurando esse algo na cozinha, quando eu ouço os gritos do meu filho Heitor, o mais novo. Ele vem gritando e chorando. E a mãe dele, o que foi, meu filho? E quando ela olhou no braço do sofá, ela viu a cola. E o Heitor havia ingerido a cola tudo. E ele, por cerca de 20 a 30 segundos mais ou menos, ele ficou sem respirar. E tentando botar algo para fora, engoiando. Até que a mãe dele pegou ele nos braços e aí ela botou ele mais ou menos nessa posição e ele vomitou. Tinha uns vestígios de cola também, junto com algum alimento que ele tinha comido. E aí ele continuou tossindo e eu me desesperei. A mãe deles ficou assim mais tranquila. Eu digo, não, vamos levar ele lá ao Gil. Eu rapidamente peguei ele nos braços. Eu estava sem camisa, estava em casa sem camisa. Eu ia saindo do jeito que eu estava. E a mãe deles falou, Anderson, vem vestir uma camisa, pega as coisas dos meninos. E a gente organizou. Entrei no carro, a gente gastou mais ou menos, era 11h30 da noite. A gente gastou mais ou menos 5 minutos da minha casa, Nova Esperança, até o Gil. Chegou lá, ele foi atendido de emergência. A médica viu o caso dele, fez a raspagem. Quando em casa ainda eu meti o meu dedo na boca dele, todos os dentes dele estavam com cola. Eu meti meu dedo na língua dele, aonde meu dedo alcançava, estava cheio de cola. E
E a médica fez a raspagem dos dentes dele, saía muito sangue, raspou a língua dele. O que ela conseguiu fazer? Ele tomou um medicamento, desintoxicação, caso ele tivesse ingerido alguma coisa. E a médica olhou para nós e ela disse assim: olha, o seu filho, ele escapou por um milagre. E aí eu conversando com o Pedro ele é técnico de enfermagem, ele falou, ele disse que tem 2 tubos na nossa garganta, né? Tem o esôfago e a traqueia. Se a cola tivesse colado um desses 2 canais, praticamente o Heitor teria morrido, porque ele ficaria asfixiado e morreria na hora. E ele falou que nunca tinha visto isso. E na volta, quando o Heitor foi liberado da UGIL, na volta, quando a gente entrou no carro e já estava praticamente tudo bem, já estava se recuperando, e aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e eu olhei para minha esposa e eu falei assim: como eu sou hipócrita. Porque no desespero do que aconteceu até a UGIL, em nenhum momento eu parei para pensar no Senhor e dizer assim: Senhor, livra o Heitor, me ajuda, faz isso ou faz aquilo. Em nenhum momento passou isso pela minha cabeça. E eu comecei a chorar e eu falei: Jamima, como eu sou hipócrita. E ela falou: amor, não é assim. Você estava desesperado, você estava preocupado, não deu tempo para pensar nisso. E eu não conseguia me perdoar. Eu falava: Senhor, eu sou hipócrita. E o Senhor falou ao meu coração e Ele disse assim: não é um momento isolado que vai fazer eu ser prioridade na sua vida, mas a sua vida tem provado que eu sou prioridade na sua vida. Por isso eu livrei o seu filho. Qual tem sido a sua prioridade? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.